Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do Componente de Língua Portuguesa, e vamos olhar o que veremos na nossa aula. Aula 76, com o objeto de conhecimento, ortografia. E o nosso detalhamento, emprego de palavras mais, mal, mal, afim, onde, aonde, porquê. Mas vocês perceberam que existem algumas diferenças gráficas entre essas palavras e é isso que nós vamos tentar compreender, passar para vocês um pouco de como, em que contexto e como funcionam essas palavras, perfeito? Então vamos à nossa aula. Provavelmente você já se confundiu com a grafia de alguma dessas palavras. A gente já falou muito também aqui sobre como a comunicação é o importante, mas quando a gente fala sobre norma culta, sobre escrever um texto que peça que você siga essas normas e será caracterizado desvio se você não cumpri-las, a gente está falando sobre utilizar inclusive a grafia correta das palavras, porque o sentido de uma sentença pode ser completamente alterado se você não usa a grafia correta. E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Saber que uma mesma palavra escrita de formas diferentes pode significar coisas diferentes, inclusive pertencer a classes diversas, certo? E a gente vai tentar também ver os contextos em que elas são aplicadas como uma forma da gente contextualizar e entender se nós estamos utilizando de forma adequada quando nos valemos da língua da norma culta padrão, perfeito? Então dá uma olhadinha aí comigo no uso dessas palavras. Então a gente vai falar sobre mais e o mais e já comecem a perceber essas diferenças gráficas, né? Ah, como assim, professor? Não significa a mesma coisa? Não, formalmente falando não significa a mesma coisa. Então você às vezes pode usar esse mais sem i quando você deveria usar o mais com i. E provavelmente você já se perguntou, então, qual é a diferença entre os dois? A gente vai já saber. Também temos mal com U e mal com L, afim, separado e junto, onde e aonde também é uma diferença interessante que a gente precisa apontar, e todas essas variações de porquê. Acredite, existem diferenças. O primeiro que a gente vai falar é o uso de mais, o mais com i. Já deixem anotado aí. O mais com i, ele é um advérbio. Ele pertence à classe de palavras do advérbio. E o advérbio é aquela classe de palavras que é um modificador, ou seja, ele modifica, ele altera, ele mexe com o sentido de uma outra palavra. No caso dos advérbios, eles podem modificar o sentido de verbos, de outros advérbios e de adjetivos. Aqui no nosso primeiro caso, quanto mais eu faço, menos eu mereço. Olha só esse mais advérbio modificando o sentido de fazer. Então, é um advérbio de intensidade, quanto mais eu faço. Ele modifica o sentido do meu verbo, no caso dessa oração, e funciona como um advérbio. Então, o mais com i, e essa é a primeira informação que nós devemos ter, é que o mais com i, ele modifica o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Por quê? Porque ele é um advérbio. O Brasil é o país mais lindo do mundo. Olha só agora ele modificando o sentido do meu adjetivo. Então, sendo usado o mais com i como um modificador, continua aí perfeitamente com aquilo que nós estamos falando. Então, se eu estou dando intensidade para alguma coisa, vamos pensar nesse termo, eu uso o mais com i. Ele é o mais bonito, você é mais forte, você é a pessoa mais legal que eu já conheci. Esse mais é com i porque ele é um advérbio. Então, se você estava usando sem i até agora, era um desvio. O sentido podia ser compreendido quando você se comunica com as pessoas, mas formalmente, para a norma culta padrão, o que é adequado é o mais com i, tá certo? Olha aqui como a gente percebe essa modificação. Hoje estou feliz. Hoje estou mais feliz. Olha a minha intensidade funcionando como um advérbio.
Então, esse elemento aí é o primeiro que a gente precisa observar. Já fazendo essa distinção aqui na sequência, eu tenho mais com i, como nós acabamos de falar, um advérbio de intensidade. Certo, professor. O advérbio, aquela palavra que modifica o sentido do verbo, do advérbio e de adjetivos. Perfeito. E o mais sem i? O mais sem i é uma conjunção adversativa. Conjunção é uma classe de palavras que serve para unir termos, unir orações. Então, uma conjunção adversativa é diferente de um modificador. Ela está ligando termos, ela está ligando, iniciando uma conjunção, uma oração adversativa, porque ela é uma conjunção adversativa. O que significa que ela vai contrariar o sentido de alguma coisa que já foi dito. E nós vamos ver como funciona isso aqui. Então, o uso de mais conjunção, o mais sem i agora. A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Aqui eu não estou colocando intensidade nada. Eu estou usando uma conjunção adversativa com o sentido de oposto, contrariar aquilo que eu disse antes na oração principal. Então, a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Manuel está estressado, mas, contrariando a informação que já foi dita, costuma ser calmo. Então, o mais com i eu estava usando para dar intensidade a alguma coisa. O mais sem i eu estou usando com uma conjunção para contrariar algo que foi dito antes. Então, essa conjunção adversativa com o sentido de oposto, de contrário ao que está posto na oração principal. E agora vocês nunca mais vão errar isso, né? Toda vez que você for falar que algo é mais intensidade, é mais legal, é mais bonito, você vai usar o mais com i. Quando você for contrariar alguma coisa, eu gosto dele, mas não sei se devo. Aí você vai usar o mais conjunção, contrariando o sentido daquilo que foi dito antes, perfeito? Na sequência, esse também você já deve ter se perguntado qual é a diferença entre mal com L e mal com U. Também é uma diferença entre classes de palavras, são classes diversas que possuem sentidos diversos. Porque o nosso primeiro mal é o mal com U. Nossa, que mau humor! O mal com U pertence à classe dos adjetivos. Vocês lembram o que é um adjetivo? Lembram? O adjetivo é uma característica que eu atribuo a um substantivo. Então aqui, mau humor. Humor é o meu substantivo. E qual é a característica desse humor? Mau. Então o mal com U é adjetivo e significa ruim. E a gente sabe que os adjetivos eles modificam o sentido dos substantivos. É um modificador também, mas só dos substantivos. E significa o mal com U ruim, de má índole, de má qualidade. E ele vai ser o oposto de bom. Ele não é mau aluno. O oposto de bom, ele não é bom aluno. Bom, mau, adjetivos. Você tem tido um mau comportamento, o oposto de bom. Você tem tido um bom comportamento. Então, é um adjetivo que está caracterizando um substantivo. Mal é uma característica de aluno e mal é uma característica de comportamento. Então, mal com um é um adjetivo, é uma característica. Perfeito. E o mal com L? O mal, assim como o mais com i, é um advérbio. Lembrando, o que um adjetivo caracteriza? Um substantivo. O que um advérbio caracteriza? Verbos, advérbios e adjetivos. Ele muda o sentido de outras classes de palavras. E o mal com L é advérbio e o oposto de bem. Mal é o oposto de bom. Mal com L é o oposto de bem. Então significa irregularmente, erradamente, de forma inconveniente ou desagradável. A gente vai ver como isso funciona. Então, olha lá. Os atletas
Jogaram mal com L, que é o oposto de bem. Aqui eu estou modificando não um substantivo, mas um verbo. Eu não estou dizendo que os atletas são mal, que eles são pessoas ruins. Eu estou dizendo que eles jogaram, e aí tem o verbo na frente, mal. Que poderia ser, os atletas jogaram bem se fosse o oposto. Então, mal com L é o oposto de bem. Ele está mal-humorado hoje. Um modificador. Aqui já não é mais uma característica. Só estou dizendo que ele está mal-humorado, modificando um adjetivo. Perfeito? Então, mal com L é um advérbio e é o oposto de bem. Ele está bem-humorado hoje. Percebam como sempre vai fazer essa associação que geralmente dá certo. Não desejo mal a ninguém. Não desejo bem a ninguém. Olha só como essa oposição também nos ajuda a compreender o mal com L quando ele funciona como um advérbio. Putz, como Alípio canta mal, canta bem. Também um modificador, modificando aqui o sentido desse verbo. Então, relembrando, mal com U, adjetivo. Mal com L, advérbio. Mal com U, o oposto de bom. Mal com L, o oposto de bem. Se você fizer essas substituições, geralmente você vai alcançar um resultado satisfatório. Próximo uso de termos aqui, o uso do afim separado e o uso do afim junto. Novamente, pensar na ideia de classes de palavras. Porque quando a gente pensa na ideia de classes de palavras, a gente consegue compreender a função que essa palavra precisa exercer, certo? Então, afim junto é um adjetivo, ou seja, uma característica que você pode atribuir a um substantivo, a uma pessoa. Afim é um adjetivo e significa semelhante, ou seja, igual. Já afim de, que é quando eu uso o afim separado, é uma locução prepositiva. Meu Deus, o que é isso? Locução prepositiva, a gente tem que pensar em preposição. Preposição é uma palavrinha que une termos, perfeito? Locução é porque ela tem mais de uma palavra. Então, a locução prepositiva indica a finalidade, para que vai ser feito tal coisa. Então, além disso, afim tem como plural afins, ao passo que afim de não muda nunca. Eles têm características afins, ou seja, características que são semelhantes. A fim de, ele construiu a casa a fim de vender. A gente vai ver esses exemplos práticos. Então, quando usar o afim junto aqui? O termo afim é um adjetivo, portanto, caracteriza um substantivo. Então, afim junto, adjetivo, que vai ser uma característica de um substantivo. E tem os sinônimos. Afim é semelhante, igual, análogo, parecido. Todas essas palavras podem substituir o afim junto. Então, aqui os exemplos. Tínhamos uma sensibilidade afim, uma sensibilidade em comum, uma sensibilidade igual, uma sensibilidade semelhante, mais um sinal de que podíamos viver juntos. Olha a pessoa se iludindo aí. Então, tínhamos uma sensibilidade afim, junto significa que afim é igual a semelhante, é um adjetivo. Como acontece aqui, né, para a gente ver, ou seja, tínhamos uma sensibilidade semelhante, mais um sinal de que podíamos viver juntos. Sempre que pensar em afim, então pense nesse sentido de semelhante, nesse sentido de igual. Sua vida era afim com a daqueles de seu tempo. Isto é, sua vida era parecida, era igual com a vida daqueles de seu tempo. Então, mais uma vez, nós temos aqui um adjetivo caracterizando um substantivo, perfeito? Então, estão me acompanhando, né? Afim junto é um adjetivo que significa parecido, igual. Esse é o significado de afim quando está junto. A mais fim, juntos, afim é um adjetivo. E o afim separado, quando usar o afim separado?
A expressão a fim de é uma locução prepositiva. Funciona como uma preposição, então. É usada para indicar uma finalidade, para que você vai fazer algo. Um objetivo pode ser substituído por essa preposição para aqui. Ah, perfeito, então. Se a gente tiver o a fim separado, geralmente vai vir nessa forma. A fim de impedir a greve dos servidores, a governadora reuniu-se com os líderes da classe. É a mesma coisa que eu disser para impedir a greve dos servidores, a governadora reuniu-se com os líderes da classe. É claro que aqui está invertido, é como se eu estivesse dizendo a governadora reuniu-se com os líderes da classe a fim de impedir greve dos servidores, para impedir a greve dos servidores. É uma finalidade. O afim separado é uma finalidade. Perfeito? Temos mais um exemplo. Estou muito afim de conhecer a cultura Yanomami. Isto é, eu quero muito, tenho o objetivo de conhecer a cultura Yanomami. Perfeito? Então, a gente já tem uma base de que o afim separado, ele indica finalidade, um objetivo. Retomando, afim junto, adjetivo, que significa semelhante, parecido. Afim separado é uma locução prepositiva, uma preposição que indica finalidade. Deixem tudo anotado aí. Eu sei que no início são muitas palavras, a gente se confunde um pouco, mas depois que a gente for pegando a prática, a gente usa de forma natural. O próximo, onde e aonde. Tem diferença, professor? Tem diferença. Quando eu devo usar onde? Onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar, indica lugar, né? Ou também como pronome relativo, mas a gente vai ver principalmente sobre como advérbio de lugar. Onde possui noção de lugar, mas sempre no sentido estático, permanente, isto é, sem movimento. Quando eu usar onde, eu estou falando de lugar, mas um lugar que é parado, que é estático, que não indica movimento. Eu tenho que, lembrem dessa informação, porque a gente vai precisar quando a gente for ver o aonde. Então, pode ser utilizado como advérbio interrogativo também, aquele que vai iniciar uma pergunta para saber a localização de algo ou de alguém. Onde você está? Estou falando aqui de um lugar onde você provavelmente está parado e eu quero saber onde é que é. Onde também é muito usado como um pronome relativo, ligando um termo ao outro, ou uma oração a outra. Nesse caso, pode ser substituído, mas óbvio que, por mais que ele seja usado como pronome relativo, você deve só usar o onde quando se tratar de lugar, porque é penalizado, muitos linguistas consideram só como lugar. Não é muito aconselhado usar ele como um pronome relativo. Então, exemplos de como onde é usado. Onde você está? Então, é um advérbio interrogativo, estou fazendo uma pergunta, né? Onde? Esse onde é estático, ele quer saber qual o lugar físico parado onde você está. Onde estão meus sapatos? Mesma questão, quero saber o lugar físico parado onde estão os sapatos. Então, ele está sendo usado como um advérbio interrogativo, indicando uma pergunta, certo? O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. Ah, eu estou associando aqui com o local, então onde está apropriado como pronome relativo. O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. Usei o onde para me referir ao local? Perfeito, não tem problema. Também pode ser substituído ali, né? O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. No outro exemplo, no lugar onde moro, lugar também. Referência a local, posso usar o onde, sim senhor. No lugar onde moro faz calor. No lugar em que moro faz calor. Mas percebam que todos esses usos do onde fazem referência a lugares estáticos, a lugares e não movimento. É essa diferença que a gente precisa para compreender o aonde. Quando eu devo usar o aonde? Aonde possui lógica semelhante à da palavra onde, vai ser a mesma função, vai se referir a lugar e ideia de lugar. Mas a diferença é que aonde tem noção de movimento. Quando eu me referir a alguma coisa que está em movimento, eu uso aonde. Quando eu me referir a alguma coisa, algum lugar que esteja parado, eu uso o onde.
Então, aonde não apresenta ideia de permanência, mas de movimento, de transporte. Vamos ver como isso funciona na prática. Isso acontece porque acrescenta-se a preposição aonde, né? A palavra onde, que dá indicação de movimento, de acordo com a regência dos verbos que acompanham essa palavra. Então, nesse caso, aonde pode ser substituído por a que, ao qual, a qual, porque acompanham preposições. Lembra a preposição? A mais artigo, a mais a, resultando numa crase, todos eles com essa função, indicando aonde, indicando o movimento. Então, alguns exemplos. Aonde você o levou? Olha só como aqui indica que alguém pegou algo no ponto 1 e levou até o ponto 2. Estou indicando aqui o aonde, movimento. Aonde você vai? Novamente, fui do ponto. Estou perguntando se você vai do ponto B, do ponto A ao ponto B, indicando movimento. Não estou mais me referindo a um lugar estático. O aonde é usado para movimento. Como pronome relativo, o local, me referindo a espaço, então tudo certo. Mas eu estou usando aonde por quê? Porque eu estou falando de movimento. O local aonde eu preciso ir, ou seja, eu vou me deslocar, indica movimento. Não é o lugar mais onde eu estou, é o lugar que eu preciso ir. Então eu trabalho aqui com a ideia de movimento, que pode ser substituído aqui pela preposição, né? O local ao qual eu preciso ir fica no centro da cidade. No lugar aonde cheguei, percebam que eu estou de novo informando como se eu tivesse saído do ponto A, fui até o ponto B. Isso aqui é uma indicação de movimento. Indicou movimento, eu posso usar o aonde. No lugar aonde cheguei faz calor, também no lugar a que cheguei faz calor. Então, onde, referência a local, mais estático. Aonde, referência ao local, mais em movimento. E o uso dos porquês. Chegamos aqui nos porquês, você já deve ter visto, lido, muitas variações do porquê, e você já deve ter se perguntado por que existem tantas. Então, existem na língua portuguesa 4 tipos de português. De porquê, desculpa. Porquê junto, mas sem acento. Porquê junto, mas com acento. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. Como eu vou usar cada um desses porquês? São algumas regrinhas bem simples. Depois que você pega o jeito, você também usa de forma natural. Vamos começar pelo porquê junto e com acento. É o porquê substantivo. É um porquê substantivo. Ele vai ser justamente acompanhado de um artigo. O porquê. E aí você vai usar junto e com acento. Então pode ser substituído por o motivo, a causa. A causa porque a causa de algo acontecer, o porquê de algo acontecer. Aí você usa junto com acento. É o único que pode ir para o plural, os porquês, porque é uma característica dos substantivos, né? Não sabemos o porquê, o motivo da sua euforia. Olha como ele está acompanhado do artigo. Não sabemos o porquê da sua euforia. Você também pode substituir, como informa aí embaixo, né? Não sabemos o motivo, não sabemos a causa da sua euforia. Também funciona para a gente chegar no sentido. O porquê junto e sem acento é usado para responder às perguntas. É igual ao pois. Então, quando você vai responder a alguma pergunta, você vai fazer o porquê junto e sem acento. Porquê de resposta, junto e sem acento. Alguém te perguntou, por que você não passou? E você foi dar uma resposta. Porque não conhecia o assunto.
Fui dar uma resposta, o meu porquê é junto e sem acento. Não passei, pois não conhecia o assunto. Também pode funcionar dessa forma, pode fazer essa substituição para que você não se confunda. Espero que vocês estejam deixando tudo anotadinho aí, porque são muitas informações, né? E o porquê separado, mas com acento. Ele é usado no final de uma sentença, né? Geralmente após vírgula. É um porquê de pergunta. Mas é um porquê de pergunta no final. É uma informação importante, porque o outro porquê, ele é usado como pergunta também. Mas quando é no final, ou depois de uma vírgula, a gente coloca o circunflexo. Não assistiu aos vídeos ainda por quê? Eu estou fazendo uma pergunta, mas o meu porquê está aqui no final. Ele é separado e com o circunflexo, porque ele encerra a minha sentença. Agora, o porquê separado e sem acento, existem algumas possibilidades. A mais comum é o porquê início de pergunta. Quando eu digo, por exemplo, por que você não assistiu ao filme? Agora ele não está aqui no final, ele está aqui no início. E aí ele é separado e sem acento. Porquê de pergunta no início, separado e sem acento? Por que você não assistiu ao filme? E aí você vai responder, porque eu não quis. E aí esse porquê da resposta, ele já é junto e sem acento. Também pode aparecer o porquê separado e sem acento, quando ele é por qual motivo, igual a isso no meio da frase. É uma pergunta indireta. Não sei por que você ainda não assinou o canal. Mas se você for dizer não sei o porquê, aí você já sabe que ele é o substantivo, portanto, junto e com acento. Mas quando ele não tem o artigo, não sei por que você ainda não assinou o canal. É uma pergunta indireta, aquela que não leva interrogação. Não sei por qual motivo você ainda não assinou o canal. Não sei isso de você ainda não ter assinado ao canal. São algumas possibilidades, né? Mas é uma pergunta indireta nesse caso. E o terceiro, porquê separado e sem acento, pela qual, utilizado no meio da frase. O carro é o sonho porque, ou por qual, né? Pelo qual sempre esperei. Esses são os sentidos possíveis. Mas geralmente esse porquê separado e sem acento, a gente conhece como o porquê de pergunta que aparece em início de frase, perfeito? Então a gente viu um pouquinho sobre o significado dessas palavras, como elas funcionam, e vocês devem ter percebido que por mais que elas soem parecido, que tenham esse elemento, no final das contas, graficamente elas fazem diferença e podem modificar completamente o sentido de uma oração, de uma sentença, de algo que está sendo dito. E quando você vai fazer um concurso, quando precisa utilizar a norma padrão, é preciso conhecer essas diferenças para não ser penalizado, perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, fiquem bem e até a próxima.